E aí, rapaziada, bora lá para mais uma aulinha de projeto arquitetônico 2. Tá, nessa aula aqui a gente vai colocar em prática todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo das nossas últimas aulas, referente à conceituação, a exemplos de escadas. Tá? Podemos perceber que nesse exemplozinho aqui nós temos uma edificação padrão popular, né, composta por 3 quartos, sendo um deles suíte, 2 banheiros, né, um banheiro para suíte, outro social, copa, cozinha e área de serviço, tá? Então o primeiro passo aqui é vocês saberem aonde deve ser localizada a minha escada. A minha escada ela deve ser localizada em um local de fácil acesso, um local de acesso livre, para que todos os proprietários ou visitas, pessoas possam ter a facilidade de ir para o pavimento superior. Eu não posso chegar e colocar uma escada dentro de uma suíte casal. Por quê? Porque é um ambiente privativo. Já pensou uma escada aqui dentro? Para ter acesso ao segundo pavimento, todas as pessoas teriam que entrar no quarto suíte casal para poder ir para o pavimento superior. Era algo, né, que seria não tão apropriado, porque iria invadir a intimidade do casal, porque é um ambiente particular e íntimo. Então a escada em uma edificação deve ser localizada em um ambiente que todos os proprietários e visitantes tenham acesso, em que o local mais ideal é uma sala de estar. Ok? Nesse projeto vocês percebem que só tem a planta baixa, não tem um corte nem fachada, porque eu não quis prolongar muito a nossa didática. Então a partir dessa planta baixa nós iremos localizar uma planta dela. Então os dados que você deve levar em consideração para início de uma escada, né, eu vou dimensionar a escada com vocês agora, é o pé direito da sua edificação. No meu projeto eu iria colocar um pé direito quando fosse fazer os cortes de uma altura de 2,80 m. A espessura do piso, que é a laje do segundo pavimento, eu iria colocar de uma espessura de 15 centímetros, 0,15 metros. Você somando 2,80 mais 0,15, você vai ter uma altura total de pé esquerdo de 2,95 m, tá certo? Então essa altura aqui, esse agazão aqui, que eu devo levar em consideração o desnível que minha escada vai vencer. Então a minha escada vai ser dimensionada para vencer esse desnível de 2,95 m, tá certo? A escada que nós iremos desenhar na aula de hoje será uma escada em lance único com um patamar de descanso. Então nossa escada vai ter patamar de descanso, tá certo? Sendo ela de lance único. Então vamos para o nosso roteiro de cálculo. Nosso roteiro de cálculo, ele subdivide-se em 2 etapas. A primeira etapa é o cálculo do conforto da minha escada, tá? Então, inicialmente, antes de você desenhar uma escada, você deve seguir esse roteiro de cálculo, né? Então, a primeira etapa eu vou calcular o conforto da minha escada. O conforto da minha escada é calcular o piso em função do espelho ou o espelho em função do meu piso. Para calcular o conforto de uma escada, você sempre vai utilizar fórmula de Blondel, onde a fórmula de Blondel expressa o seguinte: 2 que multiplica o espelho mais o piso é igual a 64. Essa é a fórmula padrão, a fórmula matriz para calcular o piso e o espelho de uma escada. Lembrando que o espelho é proporcional ao piso e o piso é proporcional ao espelho. Eu vou abrir uma pequena colocação aqui para vocês, né? Segundo a norma vigente que regulamenta o dimensionamento de escadas, a escada ideal, uma boa escada, deve apresentar uma altura de espelho que varia de 16 centímetros a 18 centímetros. E para a mesma escada deve apresentar uma margem razoável de piso, de comprimento de piso, que varia de 28 centímetros até 32 centímetros. Essa seria, na concepção da norma, uma escada ideal, tá bom? Então a gente projetistas, profissionais da área, sempre trabalhamos com essa margem. Espelho que varia de altura com uma altura de 16 centímetros a 18 centímetros.
e piso que varia de um comprimento de 28 a 32 centímetros. Tá? Então, o primeiro passo para o conforto da escada é você arbitrar, adotar, considerar um valor inicial. Eu, no meu caso aqui, eu arbitrei um espelho de 17 centímetros. Mas eu poderia, ao invés do espelho, adotar um piso? Sim, fica a critério do profissional, do projetista. Eu preferi adotar uma altura de espelho de 17 centímetros. Percebe-se que essa altura de 17 está dentro da margem, porque a margem varia de 16 a 18. Então eu vou substituir na fórmula 2 que multiplica o espelho. Quem é o espelho? A altura que eu arbitrei. Qual foi a altura? 17. 17 o que? Centímetros. Mais o piso é igual a 64. Esse 64 é padrão, é da norma, viu? Da norma não, da fórmula. 2 vezes 17 dá 34, mais P é igual a 64. Então o piso aqui será 64 menos 34, porque 34 está positivo, vai para depois da igualdade, negativo. 64 menos 34 dá quanto? 30 centímetros. Então, inicialmente, na primeira etapa, nossa escada ela terá um piso de 30 centímetros e um espelho de 17 centímetros. Então, percebe-se que um é proporcional ao outro. Então, para um espelho 17, eu tenho que ter um piso de quanto? 30. E um piso de 30 eu teria que ter um espelho de quanto? 17. Ok? Fica a seu critério qual valor escolher arbitrário, seja piso ou espelho. Já a segunda etapa do nosso roteiro de cálculo, ela vai consistir no número de piso e espelho da minha escada. Então, como é que eu calculo o número de espelho da minha escada? A fórmula é o seguinte: número de espelhos é igual à altura do desnível total, que é o pé esquerdo que minha escada vai vencer, dividido pela altura do meu espelho. Logo, a altura do desnível que minha escada vai vencer na edificação é 295. Porque bem no início aqui, você somando 2,80 mais 0,15 dá quanto? 2,95 m. Você transformando para centímetro vai ficar quanto? 295 centímetros. Clécio, por que foi que você transformou? Porque no meu espelho que eu adotei aqui, pessoal, percebe-se que a unidade foi adotada o quê? Centímetros. Então, para padronizar essas unidades, eu sempre vou trabalhar com centímetros. Eu poderia trabalhar com metros? Sim, fica a seu critério, mas eu preferi trabalhar com centímetros. Então, substituindo na fórmula, né, H que é 295 dividido pela altura do meu espelho. 295 dividido por 17 dá quanto? 17,35. Percebe-se que 17,35 é um número quebrado, não é exato, é um número decimal. Fracionário, perdão. Só que para um número de espelhos, número quebrado, número não exato, não me interessa. Então, quando acontecer isso aqui no projeto de vocês, no ato de dimensionamento, vocês devem arredondar o número de espelhos para um valor mais próximo. O valor mais próximo do número 17,35 é o 17, tá? Entre 17 e 18, o mais próximo é 17. Então, eu arredondei para quanto? 17. Então, meu número de espelhos aqui do meu projeto vai ser 17. Porém, quando você arredonda esse valor, a altura do seu espelho e o comprimento do seu piso vai sofrer uma alteração. Então, para você não dar continuidade do jeito que está, porque se você continuar, lá no final você vai encontrar no seu projeto um erro grotesco, porque você não levou em consideração esse arredondamento. Então, quando você arredonda, tanto o piso quanto o espelho deve sofrer uma alteração. Então, você deve recalcular novamente a altura do seu espelho e o comprimento do seu piso. Então, para recalcular o piso e o espelho, eu vou utilizar primeiramente a fórmula do número de espelhos, porque a fórmula do número de espelhos ela vai me servir para calcular a nova altura de espelhos. Então a fórmula é o seguinte, ó, tem uns dados, número de espelhos agora que é 17, porque eu arredondei,
uma altura de desnível de 2,95 m. Então eu vou substituir na fórmula. Quem é meu número de espelhos? 17. O novo valor arredondado é igual à altura. Quem é a altura do desnível? 2,95 m. 295 centímetros dividido por E. Isso aqui vai dar um valor de 17,35 centímetros. Então meu espelho vai ter uma altura de 17,35 centímetros. Cleberson, e a altura do espelho pode dar quebrado? Sim, a altura do espelho, pessoal, pode dar quebrado, porque essa altura ela vai variar numa margem de 16 a 18 centímetros. E 17 centímetros está dentro dessa margem, porque está dando 17,35 centímetros. Se eu encontrei já meu espelho, eu vou encontrar quem agora? O meu piso. Então, para calcular o piso em função do espelho, eu vou utilizar o que? Fórmula de Blondel, onde a fórmula de Blondel é o seguinte: 2 que multiplica o espelho mais o piso é igual a 64. Substituindo na fórmula é igual 2 que multiplica o espelho. Quem é o espelho? A nova altura, uma altura de 17,35, mais o piso é igual a 64. Essa operação aqui vai dar um valor de 29,30 centímetros. Então o meu piso terá um novo comprimento, um comprimento de 29,30. Terminei de recalcular a altura do espelho e o comprimento do piso. Vou dar continuidade na segunda etapa, que é o número de pisos. Para calcular o número de pisos, você terá o seguinte: será o número de espelhos menos 1. Tá? Então os dados que eu tenho aqui, o número de espelho é 17, então eu vou substituir na fórmula. Número de pisos é igual a 17 menos 1. Número de pisos é igual a 16. Então a minha escada terá 16 pisos. Então eu vou calcular agora o comprimento da minha escada, que ela vai ocupar em planta baixa. Comprimento que ela vai ocupar nesse ambiente aqui, na minha sala. Ok? Então vamos nós. Mas eu devo levar em consideração se minha escada terá patamar ou não terá patamar. Lá no início eu falei para vocês que nossa escada ela terá o que? Um patamar. Então a expressão que eu vou utilizar é isso aqui: o comprimento, que é a distância horizontal que ela vai ocupar, é igual ao piso multiplicado pelo número de espelhos menos 2. Então logo eu vou utilizar a fórmula de cima. Então os dados que eu tenho: quem é o piso? 29,30 centímetros. O número de espelhos? 17. Esses dados aqui, substituindo na formulazinha, né, vai dar 439,50 centímetros. Então, resumindo a minha escada, eu terei 16 pisos com um comprimento de 29,30 cada piso. Terei 17 espelhos com uma altura de 17,35 cada espelho. E o comprimento total que minha escada irá ocupar em planta baixa será 439,50 centímetros. Então devemos desenhar uma escada em lance único com patamar, tá? Então vamos para o que nos interessa. Pessoal, desde já eu falo para vocês que na elaboração de qualquer desenho arquitetônico, você deve criar um layer específico, tá? Então, para criar um layer específico, como eu vou desenhar a minha escada, eu vou criar um layer específico para a escada. Então, eu chamo a tecla de atalho LA Enter, né, que é layer, né, e vou criar um layer específico escada. Percebe-se que eu já criei meu layer específico. Eu coloquei aqui arc-escada, coloquei na cor branca e contínuos, tá? Só vou ativar ele. Então vou desenhar agora a minha escada, tá? Então você cria um layer específico a seu critério. A cor também que você escolher fica a desejo do profissional. O primeiro passo, eu vou criar uma linha horizontal em planta baixa. Ah, mas qual é o comprimento da linha? O comprimento é arbitrário. Eu vou colocar uma aqui de, sei lá, 10 metros. É arbitrário, é inicial, só para ter base, tá? Criei uma linha inicial
horizontal de 10 metros. Lembrando que esse comprimento é arbitrário. E essa linha deve ser criada horizontalmente sem nenhum tipo de inclinação. Então você deve ativar o F8 na hora de criar essa linha, tá? Clebson, e o segundo passo? O segundo passo aqui, pessoal, no desenho, é vocês representar a abertura da escada de vocês. Como é que eu faço? Através do comando offset. Lembrando que o Corpo de Bombeiros, ele estabelece que uma largura mínima ideal para uma escada privativa particular, ela deve ser de 70 centímetros. Mas só que uma escada de 70 centímetros, às vezes, se torna complicada. Por que complicada? Na hora de você transportar um móvel, um eletrodoméstico para o pavimento superior, né, um exemplo, uma geladeira, uma cama, um guarda-roupa, uma escada com essa abertura vai ficar muito complicada, porque dificilmente o móvel vai passar muito apertado. Então, para facilitar o processo, o projetista deve se utilizar do bom senso. Então, uma escada de 70 centímetros de mínimo não é ideal. Já a norma vigente que regulamenta o dimensionamento das escadas, ela exige uma abertura de 80, diferente do Corpo de Bombeiros, que lá adota 70 centímetros. Mas particularidade minha, né, a experiência que eu tenho sobre o desenho de escadas e o uso delas, uma abertura boa mesmo, ideal, vai de 1 metro. Então a nossa escada aqui, fica a critério de vocês, lembrando, viu pessoal? Eu vou desenhar de 1 metro. Então eu vou dar um offset para cima de 1 metro. Chamo o comando de offset, especifico o comprimento que é 1 metro, clica na linha de referência e joga para cima. Então aqui vai ser a abertura da minha escada. Então eu vou ter que fechar uma das extremidades, ó. Tá? Fechei. Pronto, perfeito, viu? Então a partir dessa linha que eu fechei, eu vou criar a quantidade de pisos. Eu terei quantos pisos nessa escada? 16. Lembrando que a minha escada terá um patamar intermediário. O patamar intermediário deve ficar bem no meio da quantidade de pisos. Se eu tenho 16 pisos no total, qual é a metade de 16? 8. Então meu patamar deve ficar a partir do 8º piso. Lembrando que, pessoal, o patamar também ele conta como piso, tá? Eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser na prática. Então eu vou desenhar quantos pisos inicialmente? 8, porque a partir do 8º deve ser desenhado o patamar. Então eu vou dar um offset, ó, comando offset. Qual o comprimento de cada piso? 29,30. Só que nosso template aqui está especificado para distância de metros. Eu não posso colocar 29,30. Porque o AutoCAD aqui vai entender que o comprimento está sendo 29 metros e 30 centímetros. Como é 29,30 centímetros, eu vou desenhar 0,2930. Que é o comprimento de cada piso da escada. Aperto o Enter. Pede-se para especificar um ponto de referência. Então, né, a partir dessa linha, clico nela, jogo para a minha direita e continuo. Clico nela de novo, para a direita, até 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuo. Não, por que não? Porque eu tenho que colocar um patamar intermediário, pessoal. Ah, Clebson, mas qual é o comprimento do patamar? É de 29,30 centímetros? Não. O patamar, pessoal, ele sempre vai ser proporcional à largura da minha escada. Se a minha escada tem uma largura de 1 metro, qual vai ser o comprimento do patamar? 1 metro. Se minha escada tivesse uma largura de 1,20 m, qual seria o comprimento do meu patamar? 1,20 m. Como nossa escada tem uma abertura de 1 metro, logo nosso patamar terá um comprimento de 1 metro. Então vou dar um offset de 1 metro. Pronto, já desenhei o meu patamar, tá? Então vou contar quantos pisos eu já tenho, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pisos com patamar. Para 16, falta quanto? Falta apenas mais 7 pisos. Então eu vou contar, ó. A partir do patamar eu vou iniciar de novo, novamente, com o piso de abertura, de largura, comprimento normal da minha escada, que é 29,30.
30. Não será mais de 1 metro. Então vou dar offset, né? Especifica 0, que tem que ser em metros, ponto 29, 30. Né, seja, se o patamar contou como nono piso, eu vou contar 10, 11, 12, 13, 14, 15. E esse 16 aqui, ele não deve ter nada. Por que nada? Porque a partir dessa parte aqui, eu devo levar em consideração em projeto que já é o pavimento superior. Então, a partir desse ponto aqui, eu já estou pisando, já estou chegando no pavimento superior. Por isso que ele não vai ser representado dentro de um retângulo. Porque não é mais piso da escada, é o piso do pavimento superior. Tá? Então, eu já comecei a desenhar a planta baixa da minha escada. Qual o próximo passo, Cleberson? O próximo passo, pessoal, aqui vocês devem numerar, tá, o piso da sua escada. Então vocês devem ter essa numeração. Ah, então como é que eu faço essa numeração? Eu vou pegar um texto base aqui, ó, como referência. Seleciono o texto, CP ou CO, de copiar, tecla de atalho, e copia para dentro do primeiro piso, tá? Clica 2 vezes em cima do texto ou DD Edit para editar, tá? E vou botar 1. E vou dizer que aqui, mover, jogar para dentro, é o meu primeiro piso. Então eu vou copiar para os demais pisos, ó. CP, cópias infinitas, tá? E vou colocar um número dentro de cada piso. Tal. Choram as rosas, teu perfume se transforma lá. Aí a última numeração deve ser fora, porque esse último número aqui vai indicar que eu estou chegando no meu pavimento superior, tá? Esse aqui é o piso 1, vou numerar. Aqui vai ser o que? 2. Aqui vai ser o piso 3. Aqui vai ser o piso 4. Aqui vai ser o 5. E assim sucessivamente. Sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 pisos com comprimento de 29, tá? Não, aqui, pessoal, deve ser dentro do retângulo também, tá? Porque no caso é 16 pisos com 29,30, tá? Não conto, não. Pronto. E é o meu mesmo, 16 pisos, né? Com comprimento de 29,30 centímetros cada piso, tá? Eu tinha falado anteriormente que o 16 aqui no caso seria fora, mas não seria fora, ele é dentro mesmo, tá? Aqui no caso que seria o 17, eu me equivoquei um pouco, o 17 que seria fora, mas não numera ele, tá? Eu tenho 16 pisos aqui, com um comprimento de 29,30 cada piso. Já numerei o número de pisos. Vou jogar um pouquinho mais para baixo, tá? Vou mover. Pronto, eu vou colocar aqui, pronto. Opa, essa aqui também não era para ter vindo, não. Pronto, prontinho. Cleberson, qual é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, quando você desenhar a planta abaixo de uma escada, você deve indicar a sua seta de subida. Mas como é que eu faço essa indicação? Você vai criar um círculozinho inicial, bem no início, no primeiro piso da sua escada, bem no centro, ó. Tá vendo?
chamo o comando círculo, seleciono o centro e jogo um círculozinho com diâmetro considerado. Eu vou colocar um diâmetro de 0,06, ó, tá? Aí a partir desse círculozinho aqui você cria uma linha reta horizontal que vai de cá a subida. Você passa um pouco do último piso, joga ela aqui, tá? Como é uma seta de subida, eu vou tentar desenhar uma seta aqui para nós, tá? Chamou o comando line de linha, clica bem no final da linha. Tá vendo que o F8 está ativado? Eu tenho que desativar o F8 e vou criar uma pequena linha inclinada. Vou botar mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Já criei uma primeira linha inclinada, então vou espelhar essa linha inclinada. Seleciona ela, chamou o comando mirror, espelhar, especifica um ponto de referência e joga para o seu lado esquerdo. Lembrando que o F8 é sempre ativado nessa questão de espelhamento. Ativa o F8, joga para a minha esquerda. Clica no model, aí ele me pergunta se eu quero apagar a linha anterior. Eu coloco N de note, não, né? Que é em inglês, AutoCAD. E aperto Enter, tá? Então criou, né? Não tão bonito assim, mas dá-se a entender que é uma seta de subida, né? Indicação de subida. Bem no início dessa seta aqui eu tenho que ter um nome. Que nome é esse, Cleberson? Sobe. Tá? Então peguei, a partir do número 1 eu copiei um texto para poder renomear ele, ó. E vou colocar aqui, sobe. Pronto. E vou rotacionar. O F8 sempre ativado, viu? Aí depois eu movo ele para debaixo do círculozinho. Pronto. Então eu estou dizendo que nesse ponto aqui é o ponto de subida da minha escada. Então quem vai ler, vai interpretar o projeto, vai saber que nesse ponto é o de subida, né? Cleberson, qual é o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é vocês saber o ponto, né, do desenho em planta baixa. A partir de que ponto eu devo tracejar o desenho da minha escada. Ah, mas como é que eu sei? Uma escada, a tendência dela é subir. Vai chegar um momento, um certo degrau, que ela vai ultrapassar uma altura de um plano de 1,5 m. Acima da altura de 1,5 m, né, deve ser tracejado. E abaixo deve ser representado por linhas contínuas. Ah, Cleberson, mas como é que eu sei? É só você contar, pessoal, os degraus, tá? O 8º degrau ultrapassa a altura de 1,5 m. Vamos ver. Cada degrau, cada espelho tem uma altura de quanto? 17,35. Então se você pegar 8 vezes, né, ponto 17,75, você vai ter uma altura de 1,42 m. Então o 8º degrau ele está abaixo de 1,5 m, né? Então não deve ser tracejado. Ah, testa o nono agora, Cleberson, para mim. Vamos testar o nono. Então eu vou pegar 9, que é a quantidade total de degraus, multiplicado pela altura de cada espelho, que na escada não vai subir, 17,35. Vai dar uma altura de 1,56 m. 1,56 m está a altura de 1,5 m? Sim. Então a partir do nono degrau, as linhas não serão mais contínuas, e sim tracejadas, tá? Então tudo que tiver acima do nono degrau deve ser tracejado. Então a partir do nono já é tracejado. Cleberson, e as linhas horizontais devem ser tracejadas também? Sim, pessoal. As bordas da escada, elas devem ser tracejadas também, porque ela vai subir, vão ser inclinadas, vai ultrapassar a altura de 1,5 m. Mas note que se você clicar numa linha dessa aqui, percebe-se que ela está única, né? E como é que eu faço para separar a partir do nono degrau? Eu costumo dar um trim 2 vezes, ó. Chamo o comando trim, aperto Enter uma vez, Enter 2 vezes. Aí seleciono o meio dela, ó. Apagou e apagou. Percebe-se que você separou essa linha em 2 seções. Agora, para trazer ela até o nono degrau de novo, ou você pode usar o comando Extend, ou apenas selecionar as linhas, tá? Percebe que a ponta dela vai ficar em azulzinho. Clica no azulzinho e clica aqui, ó. Clica no azulzinho e clica aqui, ó. Clica no azulzinho e clica aqui, ó. Ok? Então vocês perceberam que
essa linha aqui está separada em duas seções, porque a partir do nono degrau, essa parte aqui deve ser tracejada, ok? Então lembrando também que você deve criar um layer específico de projeção, né? Então chama o comando LA Enter, cria um layer específico de projeção. O meu criei aqui no caso ArcProj, tá? Eu coloquei na cor branca também, só que a linha não vai ser contínua, vai ser Hidden 2, né? Se você não tiver Hidden 2 aí no seu template, você pode estar procurando aqui load, né, que é carregar. Então você acha o Hidden 2. Então meu ArcProj aqui está, né, tracejado. O ArcProjeção não é contínuo, é tracejado. Então vou colocar essas linhas tracejadas. Então, né, a partir do nono, então essa vai ser tracejado, esta também, essas aqui e essas aqui, né? Então todas que eu selecionei aqui devem ser tracejadas. Então vou lá na minha barra de layers e procuro ArcProj. Clico nele, automaticamente as minhas linhas serão tracejadas. Se a de vocês não ficarem tracejadas, provavelmente você já escala. Então vocês vão ter que mudar a escala da projeção de vocês. Ok? Cleberson, qual é o próximo passo? O próximo passo dessa escada aqui, pessoal, é vocês desenhar o corrimão nas extremidades da minha escada, porque o corrimão é um guarda-corpo, protege, né, o indivíduo que venha a chegar a algum ponto, a chegar a cair na lateral dessa escada. Então o corrimão é a segurança. Então toda a escada deve existir corrimão. Utiliza-se o bom senso do profissional. Então você deve projetar um corrimão. Mas como é que eu projeto um corrimão? Um corrimão, pessoal, ele deve ser colocado a uma distância de 5 centímetros da borda da escada. Como é que eu faço? Então, para desenhar a primeira linha do corrimão, vou dar um offset, um distanciamento da borda de 5 centímetros. Offset, né? 0.05. Aperta Enter. Pede para especificar um ponto de referência. Qual é o ponto de referência que eu quero? Essa borda de baixo, que é a primeira borda que eu vou utilizar. Clico nela e jogo para cima. Clico nessa outra e jogo para cima. Já criei o distanciamento do corrimão da borda da escada. Agora eu vou desenhar a largura do corrimão. Qual a largura do corrimão, Cleberson? 5 centímetros também. Então você vai dar um offset também de 5 centímetros. A partir de que linha? Da linha que você acabou de espaçar. Dessa para dentro, dessa para dentro, né? Então desenhei meu corrimão. Essas linhas do centro aqui você apaga, porque elas não serão mais vistas em planta baixa, porque o corrimão vai obstruir a visão delas, tá? Aqui é meu corrimão, bonitinho. Corrimão, pronto, desenhei meu corrimão. Lembrando que eu desenhei um corrimão, correto? Correto. O corrimão também você deve criar um layer específico, ok? Então você vai chamar a caixa de diálogo layer e criar um corrimão próprio para eles, ó. Eu criei aqui corrimão, coloquei na cor amarela e no tipo de linha contínua, tá? Fica a critério de vocês. Então seleciono as linhas que eu espacei, ó, e procuro o layer corrimão, ok? Percebe-se que quando eu selecionei o layer todo do corrimão, todas as linhas ficaram contínuas, mas que a partir do nono degrau todas as linhas para a direita devem ser tracejadas. Então seleciono essas linhas aqui, ó, viu que está separado em duas seções, seleciono ela, não quero contínua. Vê que o layer corrimão está ativo, né? By layer mesmo, que é em bloco. Tá aí vendo outro by layer aqui no tipo de linha, no controle do tipo de linha, e procuram Hidden 2 e automaticamente vai ficar tracejado. Viu que eu não fugi do meu tipo de layer, apenas modifiquei o tipo de linha nesse ponto, tá? Já criei o meu primeiro corrimão da parte de baixo. E para a parte de cima a mesma coisa, ó, offset de 5 centímetros para distanciar da borda, joga para baixo,
joga para baixo, joga para baixo. Mais 5 centímetros para representar a largura do corrimão. Para baixo e para baixo. Trim para apagar as linhas de dentro. Alguma tem essa, né? E vou transformar todas as linhas que eu espacei para o lei específico, que é o corrimão. Na arco e corrimão. Percebe-se que a partir das linhas que estiver para a direita devem ser tracejadas. Seleciona. Procura o tipo de linha hidden 2, ok? Então já terminei de desenhar a planta baixa da minha escada. Agora vou colocar ela dentro da minha residência, tá? Então vou copiar, tirar uma cópia dela, CP, jogo para o ladozinho aqui. Eu tenho que saber como colocar ela dentro da minha residência. Eu posso colocar ela do jeito que está aqui? Não, porque o comprimento dela não cabe aqui. Eu posso colocar ela aqui na vertical? Não, porque se você colocar ela aqui na vertical, você vai estar colocando ela bem no meio da sua porta. Vai impedir a passagem. Então o melhor local de você colocar a minha escada aqui é nessa posição, do lado esquerdo, bem no canto dessa parede. Então eu vou rotacionar a minha escada para facilitar. Tá? E vou mover para lá. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Se eu mover a minha escada, selecionar a escada, chamo o comando move, especifico um ponto de referência que é bem o canto da minha escada e clico bem no canto da minha parede. Percebe-se que, pessoal, se eu fizer isso aqui, o primeiro degrau da minha escada, para o cidadão, para o proprietário, para o indivíduo subir nela, ele vai chegar logo pisando no primeiro degrau de uma abertura de 29,30 centímetros. É muito apertado para ele começar a subir a minha escada, não é isso? Então eu não posso colocar de imediato aqui. Eu tenho que levar em consideração, né, uma distância razoável. Então eu vou voltar, tá? E vou colocar uma distância aqui de 60 centímetros. Vou dar um offset em relação à extremidade da parede de 0,6 como referência, viu? Crio uma linha de referência. Agora sim, eu vou mover minha escada. Eu seleciono ela, chamo o comando move, né? Clica em um canto dela, clica bem no canto da linha que eu espacei, dou enter e apaga a linha que eu não quero. Percebe-se que o comando sobe está errado, de cabeça para baixo. Eu vou rotacionar e vou colocar na posição correta. Pronto. Então quando o cidadão vir aqui, ele vai ter um espaço para se movimentar, para circular bem no início da minha escada. Não será mais apertado. Ele vem, né? Ele pode vir, ó. Ele pode vir, fazer a volta aqui e subir. Aqui ele tem um espaço considerado. Eu só vou colocar uma pessoa aqui para vocês, se eu tiver útil 2000 ainda. Acho que eu não tenho mais, pessoal. Mas assim, uma pessoa dá para se movimentar nesse espaço aqui. Porque se eu tivesse colocado a escada já iniciando nesse ponto aqui, eu não teria espaço, o cidadão não teria espaço para se movimentar. Percebe-se que, Clebson, mas eu estou vendo que o final da escada, ela ficou dentro da parede. Pode isso? Pessoal, nessa situação pode. Por quê? Porque essa parte aqui, ela não vai ficar dentro dessa parede. Por quê? Porque essa parte aqui está chegando no pavimento superior, no final da parede, tá? Então ela não precisa ser obrigatoriamente paralela à minha parede, porque essa parede aqui não vai interferir na chegada da minha escada, ok? Então vocês podem colocar isso aqui facilmente. Ah, Clebson, então poderia passar para cá também? Sim, a sua escada poderia passar para a cozinha, tá? Porque ela não iria interferir na parte de baixo da cozinha, porque aqui está em planta baixa, ela está representando que isso aqui está muito acima de 1,5 m, está quase no topo da sua parede. Ah, Clebson, mas eu queria deixar bonitinho.
Se você quisesse deixar bonitinho no seu desenho aqui, você poderia, né, questão de perfeccionismo aí, você poderia diminuir, colocar essa parede aqui alinhada com o topo, a chegada da escada. Fica a seu critério, viu? Tá? Ah, Clebson, eu quero apagar esse corrimão do lado esquerdo aqui, eu posso? Fica a seu critério. Como você tem a proteção da parede aqui, você pode apagar, tá? Essa janela aqui, ela não deveria existir mais, porque tem a escada, tá? Bom, então nossa escada, pessoal, é basicamente isso, ó. Desenho em planta baixa. Desenhamos nossa escada bonitinha em planta baixa. Colocamos dentro da residência, uma escada de lance único. Já na próxima aula, nós viremos com o corte dessa escada, ok? Então a aula de hoje é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês pratiquem em casa, quem tiver computador. E quem não tiver, dê uma olhadazinha aí. Quiser desenhar à mão também, sinta-se à vontade. Porque vai ser muito importante como requisito básico para o estágio de vocês, tá? Então forte abraço a vocês. Abraços virtuais. Até a próxima. Fui.